Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Hoje a gente vai fundo numa história que, olha, parece meio que desafiar a lógica. É sobre Coromandel, lá em Minas Gerais. Pensa numa cidadezinha, sabe? Pequena, menos de 30 mil pessoas, fica a uns 500 quilômetros de BH. Parece comum, né? Mas só parece. É que Coromandel tem uma história, nossa, brilhante, literalmente. É de lá que saíram os 3 maiores diamantes já achados no Brasil. Tem o famoso Getúlio Vargas, né? Uma pedra enorme, 727 quilates, isso lá em 1938. E a Terra não parou de dar presente, não. Agora, em maio de 2025, acharam outra pedra espetacular, coisa de 646,78 quilates. Já avaliaram em uns 16 milhões de reais. Assim, de cara. E o mais doido, essa riqueza toda que sai do chão mesmo, aparece nos números de um jeito surpreendente. O PIB per capita de Coromandel bate R$ 54.911. Para comparar, o de BH, capital, é R$ 41.818,32. A cidadezinha do interior tá com mais grana por pessoa que a metrópole. Impressionante. Mas aí, sabe, a história fica ainda mais intrigante. Como que pode uma cidade onde se acha diamante milionário, onde tem essa riqueza toda circulando, ser tão segura? Os índices de crime violento são baixíssimos, quase não tem. Qual será o segredo disso? Bom, vamos tentar entender isso juntos. Essa fama de cidade dos diamantes não é à toa mesmo. Além do Getúlio Vargas e dessa pedra mais nova que acharam no Rio Douradinho, teve também o Darcy Vargas, outra pedra gigante, 460 quilates, lá de 1939. Quero dizer, são achados que colocaram Coromandel no mapa mundial da mineração. É uma herança e tanto. E o que é fascinante aí, para a gente entender essa concentração toda, é a geologia do lugar. É muito particular. Coromandel está numa área geológica, assim, especial, cheia de umas estruturas que a gente chama de kimberlitos. São centenas deles. Essas rochas são vulcânicas, bem raras, sabe? Elas vieram lá do fundo do manto da Terra e funcionaram tipo um elevador, trazendo os diamantes que se formaram lá embaixo, com muita pressão, muita temperatura, para perto da superfície. Então a Terra meio que cuspiu os diamantes para cima. Exato, de forma bem simplificada é isso. Por isso que lá você encontra diamante de 2 formas principais. Tem a origem primária, direto no kimberlito mesmo, mas aí com milhões de anos, a erosão foi desgastando essas rochas e a água dos rios foi carregando e concentrando esses diamantes em outros lugares. É a origem secundária, que a gente chama. Nos rios, né? Como esse douradinho onde acharam a pedra agora. Essa combinação geológica, que é bem rara, é que explica Coromandel ser esse ponto fora da curva para o diamante. Nossa, que interessante. E essa presença constante do diamante, essa história toda, isso não fica só na economia, né? Pelo visto entrou na cultura do lugar. Virou parte de ser de Coromandel, da identidade. Tem até relatos, né? Acho que foi um geólogo, Daniel Fernandes, que contou umas coisas curiosas. Tipo, gente em loja de conveniência, assim, mostrando umas pedrinhas de diamante que achou, como se fosse a coisa mais normal do mundo, quase banal. Exatamente. Imagina a cena. É de imaginar mesmo. Uns diamantes pequenos. Talvez nem valham tanto comercialmente assim, sozinhos. Mas o pessoal leva no bolso. Não é só pela grana, parece que é tipo um símbolo de que você pertence àquele lugar, uma lembrança, quase um amuleto, né? Essa relação íntima com a pedra é muito específica de lá. É verdade. E talvez essa relação tão próxima, essa identidade ligada ao diamante, ajude a explicar um pouco da coesão social que parece existir por lá, sabe? Quando a principal fonte de riqueza e identidade é algo tão concreto, tão compartilhado, mesmo que só simbolicamente com as pedrinhas, isso pode talvez fortalecer os laços da comunidade de um jeito diferente. Faz sentido. É uma hipótese, né?
Algo para a gente pensar quando for falar mais da segurança daqui a pouco. Com certeza. E essa riqueza mineral, claro, é o que puxa a economia local para cima. Voltando àquele número que impressiona, PIB per capita de mais de R$ 54 mil, bem acima de BH. E é bom lembrar que o impacto vai muito além do valor do diamante em si, né? Sim, com certeza. Pensa em toda a cadeia que isso movimenta. A mineração atrai gente para trabalhar, técnico, investidor. Aí hotel e pousada lota, restaurante vende mais, posto de gasolina abastece máquina, caminhão. O comércio todo sente, né? Serviços especializados, tipo geólogo, topógrafo, mecânico para máquina. Gera emprego direto lá na frente de garimpo e um monte de emprego indireto em volta. Exato. E a visão de quem está lá no dia a dia, como a Denise Fernandes, que é a presidente da Copeming, a cooperativa dos garimpeiros, deixa isso bem claro. Ela sempre fala que a mineração é vital. É o que garante o sustento de muita família em Coromandel, numa região que talvez não tenha tanta indústria grande, outras opções de emprego formal, sabe? A extração de diamante, feita de forma organizada, acaba sendo a principal fonte de renda para muita gente. Não é luxo, é necessidade mesmo. Pois é. O que nos leva de volta para aquela pergunta que não quer calar, né? Que a gente lançou lá no começo. Se tem tanta grana rolando, se diamante é algo tão presente, como que Coromandel consegue ser tão tranquila? Normalmente a gente associa garimpo, riqueza mineral assim visível, com confusão, ilegalidade, até violência. Mas lá, não. O cenário é outro. É aqui que o negócio fica interessante mesmo. É o paradoxo, né? Totalmente. Os números da Polícia Civil são impressionantes. O ano de 2024 inteiro, só 3 roubos registrados. 3. E mais, 0 homicídio, 0 sequestro, 0 extorsão mediante sequestro, nada daqueles crimes bem violentos. O próprio prefeito, o Fernando Breno, ele confirma, diz que proporcionalmente são os menores índices de criminalidade da região inteira. Como pode? Olha, parece ser uma combinação de fatores, né? Mas o ponto central, o pilar mesmo, parece ser a legalidade da atividade. Diferente daquela imagem meio caótica que a gente às vezes tem do garimpo, lá em Coromandel, a maior parte da extração de diamante funciona dentro da lei. Tem umas 80 empresas e cooperativas, tipo a Copem que a gente citou, que tem a licença oficial, a permissão de lavra garimpeira, a PLG. Ah, então tem uma licença específica para isso. Isso é emitida pelo governo federal. E essas operações acontecem, na maioria, dentro de fazendas, áreas particulares, sabe? Seguindo as regras. Não é bagunçado. Então não é aquela imagem de terra de ninguém, de gente invadindo e cavando por conta própria. Na maior parte, não. Claro que sempre pode ter tentativa de garimpo ilegal, óbvio. Mas o volume principal da produção vem dessas áreas que são regularizadas. E aí entra um ator fundamental. A Agência Nacional de Mineração, a ANM. É o órgão do governo que regula e fiscaliza tudo isso no Brasil. Certo. A ANM fiscaliza essas áreas de lavra direto, geralmente a cada 6 meses. Eles vão lá ver se as empresas estão cumprindo as normas. E isso vai desde a parte técnica da extração até regra ambiental, segurança do trabalho. Está tudo em regulamentos como uma resolução específica, a 106 de 2022. Essa presença do Estado regulando faz uma diferença enorme. Cria um marco legal, organiza e permite cobrar quem sai da linha. Entendi. Então tem a licença, a fiscalização e tinha mais uma coisa importante nesse controle, né? Algo ligado ao comércio para fora do Brasil. Sim, essencial, que é o Certificado de Processo Kimberley, o CPK. O Brasil assinou esse acordo internacional. A ideia é impedir que diamante bruto seja usado para financiar guerra, conflito armado. Aqueles diamantes de sangue, sabe? Já ouvi falar disso. Por um controle bem rigoroso da ANM. A agência confere a origem legal da pedra, analisa, fotografa, estima valor, registra tudo, para onde vai, aí embala, lacra e emite o certificado que vai junto com o lote. Sem esse certificado, o diamante simplesmente não entra nos mercados legais importantes. Isso cria uma barreira gigante para a pedra ilegal ou de origem suspeita. Acaba desestimulando a extração clandestina para esses mercados, sabe? Garante a rastreabilidade. Nossa, bem amarrado o sistema então.
Temos a legalização com as PLGs, a fiscalização da ANM e o controle do comércio com o certificado Kimberley. Isso explica a parte, digamos, formal. Mas e a segurança ali no dia a dia, na prática? Como que se evita o roubo, a violência? Aí que entra o fator comunidade, o controle do acesso. Como o próprio prefeito explicou, a maior parte do garimpo rola em fazenda particular ou área controlada pelas cooperativas. Não é qualquer um que entra. Ah, não é aberto. Não. O pessoal que trabalha ali se conhece. A maioria é morador da região. Tem um senso forte de vigilância um do outro, sabe? Se aparece gente de fora, forasteiro, tentando entrar para garimpar na ilegalidade, o pessoal logo percebe. E aí são barrados, ou pelo dono da terra, ou pela própria cooperativa. Interessante. Existe um interesse de todo mundo ali em manter a ordem, a legalidade. A segurança não é vista só como coisa da polícia. É vista como algo essencial para proteger o próprio negócio que sustenta a cidade. E a reputação também. Lembra que a gente falou daquela coesão cultural? Talvez ela apareça aí também, nesse cuidado coletivo com o território e com a riqueza principal deles. Faz todo sentido. Pessoal, se vocês estiverem curtindo essa análise aqui, por favor, compartilhem o canal e não esqueçam de dar o like, viu? Ajuda demais a gente. Agora, é importante a gente colocar um porém, uma nuance nesse quadro todo, né? Todo esse processo de legalizar, de regular e a necessidade de investir em máquina mais moderna, técnica certa, isso acabou dificultando a vida do garimpeiro mais tradicional. Aquele que trabalhava sozinho, faiscador. A barra para entrar no negócio ficou mais alta. Quer dizer, o modelo atual acaba beneficiando mais quem já tem estrutura, as empresas, as cooperativas, do que o pequeno garimpeiro que trabalha por conta. Exatamente. Para se formalizar, precisa de grana, de conhecimento técnico, de conseguir cumprir a burocracia toda. Nem todo mundo tem como. E aí tem visões diferentes sobre o impacto disso, né? A gente ouve relatos, por exemplo, como de um caminhoneiro, o Aloysio Baracho. Ele comentou que, para muito trabalhador individual, o esforço que tem que gastar já não está compensando o que talvez ganhe, que ficou mais incerto. Entendi. Por outro lado, você tem lideranças como a Denise Fernandes, lá da Copeng, que defendem que, mesmo com dificuldade, a mineração legal e organizada ainda é o melhor caminho. Gerar mais segurança, benefício social, distribui melhor a renda do que aquele garimpo bagunçado do passado. Ela argumenta que o modelo da cooperativa tenta incluir esses pequenos e médios. Mas fica a pergunta no ar, né? Quem realmente está ganhando mais nesse modelo mais formal que exige mais capital? É um debate importante sobre justiça, sobre equidade dentro desse sistema que parece dar tão certo em outros pontos. Pois é, uma questão relevante mesmo. Então, tá, o que a gente tira disso tudo? Vamos resumir rapidinho. Coromandel, cidadezinha em Minas, famosa pelos diamantes gigantes, tem uma economia local forte pra caramba, PIB per capita maior que o de BH, e o mais incrível, segurança exemplar, quase sem violência, mesmo com tanta riqueza na área. A chave para isso parece ser uma mistura de coisas. Mineração feita na maior parte dentro da lei, com as licenças, as PLGs, regulação e fiscalização do governo, ANM, certificado Kimberley garantindo a origem legal, e um senso forte de comunidade, de vigilância local que protege ativamente o seu ganha-pão e a sua identidade. E se a gente conecta isso com um cenário mais amplo, a reflexão final é meio inevitável, né? Será que esse modelo de Coromandel, que parece ter conseguido juntar a exploração de riqueza natural com lei, segurança e até uma certa responsabilidade social, será que isso é um caso único? Uma feliz coincidência de fatores locais que não dá para repetir em outro lugar? Ou será que tem ali lições que podem ser adaptadas? Seria um caminho possível para outras regiões, aqui no Brasil ou fora, que também têm muitos recursos naturais, mas que muitas vezes sofrem com aquela maldição dos recursos, sabe? Com conflito, estrago ambiental, crime ligado à exploração. Fica essa pergunta, esse equilíbrio delicado que parece funcionar em Coromandel, ele é sustentável a longo prazo e ele pode ser replicado? Ou é mesmo uma joia rara e única? E você, o que acha? Concorda com isso? Dê sua opinião nos comentários.